Nós damos o hormônio tireoidiano na quantidade que o paciente necessita para manter o seu nível metabólico dentro da normalidade. Isso nós chamamos de reposição hormonal. Mas é importante entender que existe uma faixa de normalidade, não é? Tanto para o T3, quanto para o T4, quanto para o TSH, existe uma faixa de normalidade. É por isso que, às vezes, o paciente, mesmo estando com os exames laboratoriais normais, ele não se sente tão bem quanto antes de tomar o hormônio. Às vezes, nós fazemos pequenos ajustes na dose do hormônio tireoidiano, mantendo o paciente dentro da faixa de normalidade, e muitas vezes há uma melhora do quadro do paciente após o ajuste da medicação. Mas é importante entender também que muitas vezes sintomas que são relatados pelos pacientes e que o paciente muitas vezes relaciona à tireoide, na realidade não são relacionados ao uso da medicação. Esses sintomas mais comuns que os pacientes referem é o cansaço e o desânimo, que são sintomas muito inespecíficos e podem estar relacionados a diversas outras causas. Cansaço, estresse, outras condições associadas, diabetes, hipertensão, depressão, outras doenças, anemias, são outras situações que podem estar relacionadas a sintomas inespecíficos, quer dizer, sintomas que podem estar presentes em muitas condições, e o paciente, por já ter o problema da tireoide, acaba associando o problema a uma não adaptação ao uso da medicação. Por isso que é muito importante, quando você for ao seu médico, você conversar adequadamente com ele, expor todo o seu quadro, que eventualmente o seu médico, com uma pequena dose de mudança de hormônio ou garantindo a você que o que você sente não está relacionado à tireoide, você possa procurar outras causas para os sintomas que você está sentindo. Então isso é a reposição hormonal. Quando falamos da supressão hormonal, nós estamos falando do pós-operatório do carcinoma diferenciado de tireoide, carcinoma papilífero, folicular e de células de Hürthle. Esses tumores, eles são hormônio dependentes. O que quer dizer isso? Que eles respondem ao estímulo do TSH. Por isso que quando nós tratamos um paciente com carcinoma diferenciado da tireoide, uma das partes mais importantes do tratamento é a supressão hormonal. Como o tumor ele depende do estímulo do TSH, um TSH em níveis normais para nós que temos a tireoide normal, níveis acima de 1,5, 2, podem estimular a volta da doença. Então nós médicos, quando operamos esses pacientes e fazemos o controle pós-operatório, um dos detalhes do tratamento é manter os níveis de T3 e T4 dentro da normalidade, com o TSH que nós chamamos suprimido, ou seja, abaixo do valor normal. Isso é importante especialmente nos primeiros anos após a cirurgia, para evitar a volta da doença. Junto com a cirurgia, junto com o tratamento do iodo radioativo quando necessário, a supressão hormonal é um dos 3 pilares do tratamento do câncer diferenciado de tireoide. E evidentemente, como esta dosagem é uma dosagem bem mais específica, bem mais detalhada, algumas vezes você encontrar o nível de hormônio ideal pode demorar um pouquinho mais. Algumas vezes os sintomas também podem ser um pouquinho mais difíceis de desaparecer. É importante que se diga que quando introduzimos o hormônio tireoidiano para o paciente, o organismo necessita de um período para se adaptar a esse hormônio que foi dado. Então não adianta ficar fazendo dosagens hormonais muito próximas umas das outras. É necessário que você espere um período aí entre 3 e 6 semanas no mínimo, para que você tenha uma ideia da quantidade de hormônio ideal para você. É muito importante que você faça o acompanhamento regular, vá com frequência solicitada pelo seu médico,
para que você tenha um controle ideal e possa viver confortavelmente com o uso do hormônio tireoidiano. Nós precisamos nos lembrar que o tratamento da tireoide é um tratamento para toda a vida, da mesma forma que pressão alta, da mesma forma que diabetes e outras doenças crônicas. Mas controlando adequadamente os níveis de hormônio no nosso organismo, nós conseguimos ter uma vida absolutamente normal. O hormônio tireoidiano, para que ele seja bem absorvido, você precisa tomá-lo pela manhã por causa do pH do estômago. E é dessa forma, tomando o hormônio de manhã em jejum e esperando ao menos meia hora para se alimentar, você vai garantir que todo aquele hormônio que você tomou seja bem absorvido. Se você não espera o tempo adequado ou não toma o remédio em jejum, para você entender, vamos dar um exemplo, você toma 100 microgramas de hormônio tireoidiano, mas se você não toma o hormônio de uma maneira adequada, ou não guarda o jejum adequado, ou não espera meia hora para se alimentar, você toma 100 e só vai absorver 70. É uma analogia para vocês entenderem. Então nós precisamos estar atentos a esses cuidados, porque cada remédio ele tem um horário certo de ser tomado para que ele seja bem absorvido e exerça o seu efeito na plenitude com menor índice de complicações. Por isso que a gente toma estatina à noite, por isso que a gente toma vitamina com estômago cheio, tudo tem uma explicação. Então é importante que você mantenha um contato com o seu médico, faça os exames dentro do período solicitado por ele, para que você tenha uma vida absolutamente normal, o que é absolutamente possível. O paciente submetido a uma tireoidectomia total por câncer ou por doença benigna, ou paciente que tem uma perda da função, desde que tome o remédio adequadamente e discuta sua situação com o médico que cuida de você, a possibilidade de uma vida normal é de praticamente 100%. Mas o importante é seguir as recomendações do seu médico. Eu espero poder ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.